Bom dia, pessoal. Deixa eu ajustar as coisas aqui, tá? Hoje a gente está aqui para conversar sobre conjuntos numéricos, tá? Deixa eu só ocultar aqui os painel de controle flutuante aqui. E o conteúdo dessa aula pode ser encontrado no volume 1 da coleção do Gelson Iese, intitulada Fundamentos de Matemática Elementar. Bom, em primeiro lugar, conjuntos numéricos, eles são conjuntos. E é por isso que esse conteúdo se conecta com o da aula passada, tá? Eles são conjuntos. E eles guardam propriedades dos conjuntos e eles se referem a números. Então, muito da linguagem que a gente usou na aula passada, a gente vai utilizar aqui também, tá? Especialmente a definição do conjunto por enumeração ou por propriedade. A gente precisa compreender conjuntos numéricos porque o tempo todo a gente vai lidar com o conceito de número nesse curso e também na formação de vocês. Então, as quantidades que a gente quer estudar nos campos das ciências, elas são descritas por números, em especial por números reais. Então, a gente, até chegar nesses números reais, a gente tem que percorrer um determinado caminho. Hoje a gente vai falar sobre 5 conjuntos numéricos, tá? 4 deles estão inclusos nos reais, que são os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais. O quinto desses conjuntos é o conjunto dos números reais, que inclui a todos esses. Vamos fazer aqui, né, uma introdução dessa noção, dessas noções, trazendo algumas problematizações iniciais. Então, quais são as semelhanças e diferenças entre as situações que a gente vai apresentar, tá, em termos de quantidade? Primeira situação. Aqui a gente vê 6 guitarras. Elas são diferentes, mas elas possuem características em comum, tais como ter captação elétrica, ter 6 cordas e algumas partes iguais. Todas elas têm braço, mão e corpo. No entanto, o número 6 ele representa algo. Aqui a gente vê, né, na próxima figura, também algo que é parecido, mas nem tanto assim. A gente vê uma grande quantidade de dinheiro apreendido pela Polícia Federal. A gente não sabe precisar quanto, mas a gente tem certeza que, por mais que seja muito, não é infinito. E uma outra coisa, a gente sabe que é dinheiro em cédula, não tem parte decimal, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo de um homem que aparentemente teve uma perda de peso de aproximadamente uns 30 quilos, tá? Na foto da direita ele estava gordão e aqui ele está um shape, né? Então, é uma perda de peso, é também alguma coisa aí, vamos hipotetizar, mais ou menos 30 quilos perdidos, tá? Outro exemplo, que a gente tem uma transação financeira de R$ 250. Você contar aqui, tem aproximadamente 3 notas e 2 na mão da pessoa. Eu estou fazendo uma hipótese, pode até que seja mais que a gente não esteja conseguindo enxergar, né? Mas é importante você entender aqui que tem uma transação financeira de algum determinado valor, tá? Bom, aqui nós temos uma imagem de um pedaço de uma pizza, tá? Até fica a pergunta para você, né? Quantos pedaços de pizza você come quando você, por exemplo, vai num rodízio de pizza? Tá? Quem não conhece, né, em Santarém, o rodízio de pizza do CR é excelente e barato. Aqui a gente tem também uma transição com cédulas e moedas, que é diferente da primeira, né, que a gente viu a transição financeira, tá? Desculpa, transação financeira. Vamos supor aqui, hipotetizar que nós tenhamos R$ 31,10. E nesse último slide, antes da gente começar a trazer a teoria, nós temos aqui, tá, o π, tá, na esquerda representado por uma letra grega, π, e o número de Euler, tá, que são dois números ditos irracionais. Beleza, tendo apresentado essas situações, vamos enquadrar quem é quem aí no jogo do bicho, tá? Então, a gente viu diversas quantidades e a gente usou números para se referir a essas quantidades. Então, esses números eles podem ter diferentes características. O primeiro deles, tá? O primeiro dos conjuntos numéricos que a gente vai apresentar é o dos naturais, que ele pode ser definido por enumeração conforme pode ser visto abaixo. Muitas pessoas acabam definindo os naturais como não inteiros. Só que aí não é que exista um erro, tá?
Para você definir os naturais a partir dos inteiros, os inteiros têm que ser definidos em primeiro lugar. Então, quando você define o natural a partir do inteiro, você não está definindo nada, você está colocando em termos de uma outra coisa que você também não definiu. Então, isso se torna uma definição mais ou menos meio circular. Mas não tem problema você entender assim, porque depois a gente vai definir o conjunto dos inteiros também. Tá? Então, desculpa, eu falei não inteiro, né? Inteiro não negativo, tá? Um lapso aqui que eu tive. Então, você pode compreender os naturais como inteiro não negativo. É uma possibilidade. Mas você precisa definir o conjunto dos inteiros, tá? Então, vamos lá. A gente pode definir por enumeração. Dizer que conjuntos naturais é um número formado 0, 1, 2, 3, 4 e todos os sucessores, né, desses números. Então, os naturais, eles têm também duas operações definidas, que são a soma e a multiplicação. E a gente vai considerar aqui o seguinte, tá? A gente pode considerar que nós temos também o elemento neutro da soma, ou seja, você soma alguma coisa com esse elemento, não causa nada, e o da multiplicação, você multiplica esse elemento neutro por alguma ou qualquer outra coisa, vai dar sempre essa outra coisa. E aqui a gente vai pegar três números, tá, reais, ou desculpa, naturais, ou seja, o número A, o número B, o número C, embora sejam letras, né, vamos pensar que essas letras simbolizam números aleatórios, tá? E aí que está a conexão, né, da matemática que eu falei que eu falo sempre para as pessoas, né, a matemática, a conexão da matemática com as letras. O pessoal, eu sempre costumo fazer essa brincadeira, né? Pô, professor, mas a gente entrou em estudar matemática, a gente só tá vendo letra aqui, né? Parece até que a gente entrou no curso de português. Então, é isso. A, B e C representam números naturais, quaisquer. Então, o A pode ser 2, pode ser 4, pode ser 6, pode ser 9, pode ser 7, tá? Então, os conjuntos dos naturais satisfazem algumas propriedades, tá? Primeira, associatividade da adição e da multiplicação. Então, vai tudo. Eu sempre digo assim, ó, vai tudo para o mesmo buraco. Se você somar A com B e depois C, é o mesmo que somar A e depois B com C, né? O pessoal costuma brincar, mas se eu comer o feijão antes do arroz, né, ou a batata antes da carne, aí o pessoal diz, não, vai tudo para o mesmo buraco, né? Que é uma expressão que a gente utiliza. Então, se você quiser lembrar de associatividade, você pode lembrar assim, tanto faz você fazer primeiro um, depois o outro, vai dar a mesma coisa. E o mesmo funciona na multiplicação, tá? A comutatividade, que é a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Então, somar A com B e depois B com A é o mesmo que é o mesmo somar A com B é o mesmo que somar B com A e multiplicar com B é o mesmo que multiplicar B com A. Então, a ordem dos fatores aí é relevante, tá? O elemento neutro na multiplicação e na adição, ou seja, que se somar A com zero, que é o elemento neutro da soma, dá A, e depois você multiplica A com da A, que é o elemento neutro da multiplicação. A distributividade da multiplicação em relação à adição, que é esse com esse, aquele com aquele, ou seja, A vezes B mais C é A vezes B mais A vezes C. Aqui nós temos uma participação especial da Coca, que eu estou na parte de fora da minha casa, e ela costuma se aborrecer com coisas que acontecem aqui. Então, vão perdoar. E a outra propriedade que todos os conjuntos numéricos também satisfazem é a do fechamento, que qualquer operação dentro do conjunto dos naturais vai levar a elementos no interior do conjunto. Então, a soma de A com B vai dar um número natural. E a multiplicação de A com B vai dar um número natural. Você não pode multiplicar a 2 com 5 e dar isso da raiz de 3, tá? Não pode dar o número de Euler. É isso que você precisa saber essencialmente. Então, como que exemplos a gente tem de números naturais? Por exemplo, 6 guitarras. 6 é um número natural. Tá? Como outro exemplo, a gente tem essa quantidade de dinheiro apreendida, mas como ela está em cédula, a gente sabe que isso aqui
é um número natural, muito grande. Tá? Então, eu vou reiterar o que eu falei no início. Muitas pessoas pensam nos naturais definidos a partir dos inteiros, né? Ou seja, como sendo inteiros não negativos. Ela funciona bem na prática, se você quiser pensar assim, embora não seja mais formal possível. Como o nosso objetivo é tentar vincular a matemática à realidade, não há problema em ser um pouco menos formal. Tá? Se nosso objetivo fosse de formar matemáticos, aí teríamos que rever radicalmente isso. Outro conjunto numérico é o conjunto dos inteiros. Aí ele pode ser definido por enumeração, tá? Como a gente pode ver a seguir. Então, z, por exemplo, vem aqui, ó, de menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por assim por diante. Tá? Quanto às operações, tá? Eles todos, tá? Ele tem todas as operações dos naturais e mais a subtração. Essa operação de subtração, ela se dá pela consideração de inclusão da propriedade do simétrico da soma. Então, considerando três números arbitrários inteiros, A, B e C, tá? A pertence a Z, B pertence a Z e C pertence a Z, nós temos aquelas propriedades que são as propriedades dos naturais, que também estão nos inteiros, que é o elemento neutro da soma, que é o zero, e o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. Certo? Aí, além disso, nós temos os simétricos. O que é o simétrico? Tecnicamente, é um elemento que, quando você soma com. Você pega um elemento A, você soma o simétrico de A com ele, vai dar o elemento neutro. Tá? Essencialmente, é assim que a gente define o simétrico. É alguma coisa que, vamos dizer assim, cancela o outro na soma. Tá? Vamos falar aqui, assim, bem entre aspas mesmo, para a gente buscar essas noções que a gente já tem aí no nosso conhecimento prévio. Então, mais formalmente, são esses números multiplicados por menos 1. Tá? Todos eles estão no conjunto dos números inteiros. E aqui a gente queria mencionar a propriedade do simétrico da soma. Tá? É um número que, quando soma com o outro, como eu acabei de falar para vocês, resulta no elemento neutro. Então, A com menos A vai dar zero, tá? Que é o elemento neutro, da soma. E isso é o que permite a gente criar a operação de subtração, como a gente pode ver abaixo. Tá? Isso nos traz a possibilidade de que o valor absoluto de B sendo menor do que o de A, desculpa, sendo maior do que o de A, a gente teria um número negativo. Então, aqui, ó, A mais menos B significa A menos B, a operação de subtração. Então, por exemplo, se A for 2 e B for menos 3, a gente tem menos 1, tá? De resultado dessa operação. A2, B menos 3, então 2 menos 3 é 1. Menos 1, desculpa. Tá? Então a gente tem aí a possibilidade de números negativos. Então, que exemplo a gente tem disso? Por exemplo, esse rapaz aí que perdeu 30 quilos, vamos supor, ele está com uma massa final menor do que a massa inicial. Ou seja, ele tinha 120 antes, vamos supor, e agora ele tem 90 quilos, então 120 é a massa inicial, a massa final é 90. Então, o que acontece? A variação dessa massa é a massa final menos a massa inicial. 90 menos 120 dá menos 30. O que significa menos 30? Ah, professor, não, eu aprendi que o número negativo não vale. Eu não sei onde você aprendeu isso, tá? Não sei com quem você aprendeu isso, tá? Não sei se também são vozes da sua cabeça, tá? Pode ser, né? De repente você chegou a essa conclusão e disse, não, o número negativo não vale. Você pode ter entendido que o professor falou que tinha que eliminar a raiz negativa por alguma razão, tá? Mas isso não significa. Os números negativos têm um significado e eles não são ruins porque eles são negativos, tá bom? A gente tem também essa cultura aí de pensar, o número negativo, ele é ruim. Não, não é isso, tá? Eles têm um significado e esse significado vai depender do tipo de problema que você está lidando. Por exemplo, nesse caso, ele significa uma perda, tá? Numa transição financeira, por exemplo, vamos supor que você tenha R$ 1.000 na sua conta, tá? Você vai pagar um boleto, né? Os jovens aí da geração Z dizem que falar de boleto é cringe, né? Então, vamos falar assim dessa maneira, né? Que a gente vai pagar um boleto. Eu sou da geração Y, eu pago boleto, tá? Então, você paga um boleto de R$ 100, isso envolve diminuir R$ 100 da sua conta. Antes você tinha 1.000, agora você só tem 900.
Então, menos 100 significa, né, no início da aula eu tinha falado que era 250, mas aqui isso é só para ilustrar. Vamos supor uma transação de R$ 100 financeira, que diminua R$ 100 da sua conta. O valor do número negativo tem um significado matemático aí. Bom, agora a gente entra num terceiro conjunto, que é o conjunto dos racionais. São todos aqueles que podem ser colocados na forma de fração, com um detalhe, sendo que o numerador e o denominador são inteiros. O denominador não pode ser igual a zero, tá, gente? Então, esse Z aí, tá? Estrela, ou Z asterisco, significa que são inteiros não nulos, tá? Então, pode ser -1, -2, -1, 2, o zero não pode entrar. Por quê, gente? Porque a divisão por zero, ela não está definida. Esse é um dos principais problemas que a gente vai usar aqui. Não tem divisão por zero, não existe divisão por zero. O zero dividido por qualquer coisa é zero, mas qualquer coisa dividido por zero, a gente não sabe quanto é que é. Tá? E quando a gente for falar de limite, né, na aula mais para frente, a aula 12, você vai ver algumas coisas que vão ter um limite indo para zero embaixo, vai para infinito. Você vai dizer, qualquer coisa por zero é infinito. Não, não é isso. Tá? O limite é diferente de você aplicar o valor no ponto. O limite ele quer dizer que você vai se aproximando desse ponto. Tá? E no limite em que você vai chegando, ele vai tendendo para esse valor. Mas existe uma diferença enorme entre você tomar um limite para um ponto em que tende a zero no denominador e você dizer que a divisão por zero é infinito. Tá? Divisão por zero não está definida. Vamos manter esse acordo aqui para você que esteja assistindo essas aulas. Tá? As operações definidas são as mesmas dos inteiros e, naturalmente, as mesmas dos naturais. Só que a gente vai introduzir uma operação que é a divisão. Tá? O simétrico da multiplicação, que é essa nova propriedade que a gente vai introduzir, que ela não tem nos inteiros, ela tem nos racionais, mas ela não tem nos inteiros, é o que permite criar essa divisão. Então, o conjunto dos números inteiros está contido no dos racionais. Isso significa que os naturais são subconjunto dos inteiros e os inteiros são subconjunto dos racionais, de maneira que os naturais são subconjuntos dos racionais. Bom, todas as propriedades dos inteiros estão nos racionais. Então, a gente vai se focar naquelas que não estão nos inteiros e a gente vai introduzir. Vamos falar agora aqui do simétrico da multiplicação. O simétrico da multiplicação, de maneira muito parecida com o simétrico da adição, tá? E funciona da seguinte maneira, tá? Todo número multiplicado pelo seu simétrico, ele resulta no elemento neutro da multiplicação. Quem é o elemento neutro da multiplicação? É o 1. Tá? Então, se eu pegar um número racional A dividido por B, ou A sobre B, vezes o simétrico dele, que é o reverso dele, né, que vai dar o produto deles vai dar o elemento neutro da multiplicação, eu faço essa multiplicação e dá 1. Então, eu sei que o simétrico de A sobre B é B dividido por A. Simétrico, inverso, recíproco, como você quiser chamar. A gente não está preocupado com formalidade nesse momento, tá? Então, todo número multiplicado pelo seu simétrico é igual a 1. É uma propriedade isso aqui dos inteiros. Isso que permite criar a operação de divisão. A dividido por B, por exemplo. Tá? Exemplo, né? Aqui está transação com moedas, mas eu coloquei o slide errado. Me perdoem, aqui é a fatia de uma pizza. Vou até colocar aqui, ó. Embora ela envolva possivelmente a transação com moedas, isso aqui é uma fatia de uma pizza. Tá? A fatia de uma pizza, tá? Eu gosto de introduzir com esse aqui, né? O Ledo Vaccaro, ele costuma dizer que ninguém come 3/8 de uma pizza. Isso é verdade. Você não come 3/8 de uma pizza, você come 3 pedaços. Pô. Você come, não, eu comi 3/8 de uma pizza, eu comi 3 pedaços. Mas a gente pode relacionar esses pedaços com a noção de fração. Então, aqui no caso da pizza, se você come, por exemplo, 4 pedaços, você pode dizer que comeu 4 pedaços dos 8 pedaços da pizza. Então, sendo 4 à parte,
e 8 o todo. Na próxima aula, a gente vai estudar com um pouco mais de profundidade as frações, tá? E a gente vai entender que elas podem ser entendidas como uma relação de parte todo. Então, se você comeu 4 pedaços dos 8 totais da pizza, porque uma pizza grande, por exemplo, ela tem 8 pedaços, você comeu 4, você comeu 4 oitavos da pizza, mas é melhor você pensar dessa maneira, que é equivalente, mas é mais próxima da nossa forma de raciocinar. Eu comi 4 dos 8 que existem no total, ou seja, a parte que eu comi são 4 e o todo são 8, tá? Um outro exemplo, tá, gente, são as transações com moedas. A gente sabe que todo racional ele pode ser colocado na forma de ou uma decimal ou uma decimal exata ou uma dízima periódica, tá? É importante que você saiba disso. Essa é uma propriedade interessante dos racionais. No entanto, nem todos os números vão ser colocáveis, digamos assim, na forma de decimais exatas ou na forma de dízimas periódicas. Quem não lembra o que é dízima periódica, dá uma pesquisada sobre isso, tá? Dá uma pesquisada sobre isso, porque a gente vai falar na próxima aula e eu não vou conseguir explicar agora para vocês, justamente porque a gente vai falar na próxima aula. Tá? Então eu não quero colocar. Eu poderia explicar, mas eu estaria colocando a carroça na frente dos bois, o que não é uma coisa que eu desejo fazer. Tá bom? Então, os números irracionais, eles são números que eles não podem ser colocados na forma de fração, embora possam ser colocados na forma decimal. Bom, aí tem uma comunalidade com os racionais. Mas qual é a diferença? E por que esses conjuntos são disjuntos? Porque todo racional pode ser colocado na forma de decimal exata ou dízima periódica. Os irracionais não. E é por isso que eles não podem ser colocados na forma de fração. Tá? Eu não posso provar isso para vocês agora. Mas é uma propriedade aqui desses conjuntos. Tá? Também nem é interessante ficar provando que isso aqui é verdade. Porque, como eu falei para vocês, a gente não está num curso aqui de formação de matemática. A gente está aqui num curso de formação de engenheiro. Então, isso pode causar até incômodo em algumas pessoas, mas o perfil de formação de sujeitos ele é diferente. E, às vezes, a gente precisa de certas noções, certos saberes que são relevantes para uma determinada área e não são tão relevantes para outras. Tá? Esse que é o meu argumento aqui. Então, os racionais e os irracionais, eles são disjuntos. É por isso que um é racional e o outro é irracional. Um é racional e o outro é não racional. Tá? Na lógica matemática, que é uma lógica binária, ela não é uma lógica não binária, como, por exemplo, a dialética hegeliana. Tudo que é uma coisa, ela não pode também não ser. Então, é diferente. É uma lógica binária mesmo. Ou é ou não é. Por isso que a matemática ela não é fácil. Como fala o Ledo Vaccaro, se eu dissesse que a matemática é fácil, eu estaria dizendo, né, que as pessoas são burras. Né, porque a maior parte das pessoas, aparentemente, tem dificuldades com matemática. Ela não é fácil. Definitivamente. Ela não é fácil. Mas ela é simples. Por que ela é simples? Porque ela parte de um raciocínio de lógica binária. Tá? Ou é ou não é. Dois exemplos que a gente vai usar muito são o número π, o número de Euler, e um outro é a raiz de 2 ou a raiz de 3 também. Tá? A raiz do número 2 e a raiz do número 3 são números irracionais que a gente vai usar. Tá? Eu queria deixar claro aqui que a gente vai utilizar os irracionais na forma de representações algébricas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente for falar do π, a gente não vai botar 3,14, a gente vai botar o π. Quando a gente for colocar o número de Euler, a gente vai botar o e. Quando a gente for botar o raiz de 2, a gente vai botar a raiz de 2, a gente vai botar 1,41, tal. Tá? A mesma coisa o raiz de 3, tá bom? Então, sempre quando a gente for representar um número irracional, vai ser por uma representação aqui na forma algébrica, que a gente não tenha que colocar, expressar ele numericamente, sim, através, por exemplo, de uma letra ou de uma simbologia. Bom, por último, a gente tem os números reais, tá? Que formam um conjunto numérico que envolve todos os números que apresentam representação decimal, sejam eles positivos ou negativos, sejam suas representações na forma de dízima periódica, na forma de decimal exata, ou que também não seja isso. O conjunto dos reais inclui todos os conjuntos apresentados como subconjuntos dele. Então, é por isso que eu apresentei esses outros conjuntos antes, para a gente entender que tipos de números estão dentro dos reais. Os reais, eles são números que variam continuamente. É importante que você tenha essa noção. Ele varia continuamente, como se fosse um jarro d'água caindo.
né? Diferente de uma coisa discreta, como, por exemplo, contar essas guitarras. Contar, tá? No sentido mais informal do termo, que é o que a gente tem na nossa cabeça. Eu vou contar quantos carros tem na rua. É uma operação discreta. Embora a gente possa fazer a contagem aí, digamos assim, de conjuntos numéricos. Tem autores que vão dizer que tem determinados conjuntos que são infinitos, mas são contáveis, são infinitos, mas não incontáveis. Então, a contagem é um problema de matemática que não vai ser reduzido a esse conhecimento que a gente tem de senso comum. Tá? Mas também não é um problema que nós vamos entrar aqui. Nós vamos partir desse conhecimento de senso comum e ir agregando outros elementos. Tá? Eles variam continuamente, os reais. Isso que você precisa entender. Tá? Então, o que vem depois do 1? Aí o pessoal responde ao 2. Não, se você estiver falando dos conjuntos naturais, se você estiver falando dos conjuntos dos reais, você tem um monte de número entre 1 e 2, você não sabe exatamente qual é o que vem logo depois, porque ele varia continuamente. Tá? O que mais que eu tenho para falar para vocês? Tá aqui, ó. Então, natural é subconjunto do real, o inteiro é subconjunto do real, o racional é subconjunto do real e os irracionais é subconjunto também do real. Todos aqui estão contidos nos reais. Bom, todos os números que nós apresentamos na aula de hoje são reais. É importante lembrar que os reais não envolvem todos os números. Muitas pessoas pensam que o número real é um número que são um conjunto numérico que envolve todos os números. Na verdade, tem conjuntos maiores, como, por exemplo, os números complexos, que nós não vamos estudar nessa disciplina. Tá? Possivelmente, vocês vão estudar números complexos aí na formação de vocês, tá? Mas não nessa disciplina. E nem na disciplina de cálculo 1. Tá? Então, aqui em síntese, a gente traz um mapa representando as relações de inclusão dos conjuntos, que aqui nós temos os naturais, que são subconjunto dos inteiros, que são subconjunto dos racionais, os irracionais disjuntos dos racionais e os reais que juntam todas as tribos. Tá bom? Então, nossa aula se encerra hoje aqui. Qualquer dúvida, você pode me contactar por WhatsApp, o sistema telefone, que vai estar também na descrição, para quem não está matriculado em de cálculo, de fundamentos de cálculo aí do ICTA, né? Mas pode também pegar, ou por e-mail, que também está na descrição. Forte abraço e bons estudos a todos.